Agora acompanhe, por favor, com atenção, com reverência, com seriedade, porque esta é a palavra infalível, inspirada e inerrante de Deus. Disse assim o Senhor Jesus Cristo: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se dos seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém e amém. Sem dúvida alguma, queridos, o Senhor Jesus Cristo foi o maior pregador que já existiu na história da igreja cristã. E é exatamente por isso que ninguém nunca, jamais, pregou um sermão do calibre do sermão do monte. Curiosamente, nem Mateus, nem o próprio Cristo chamaram o que temos aqui, do capítulo 5 ao capítulo 7, de Sermão do Monte. Esse título foi cunhado apenas no século IV, pelo pregador e teólogo africano Agostinho de Hipona. Mas eu posso dizer que ele foi certeiro ao chamar essa porção das Escrituras de sermão, porque é exatamente o que nós encontramos aqui: instrução e aplicação da palavra de Deus. E ao contrário do que muitos pensam, de que nós estamos aqui diante de um discurso de Jesus sobre vários temas desalinhados um do outro, como todo bom sermão, todos os tópicos aqui afirmados por Jesus estão amarrados em um único tema: o reino dos céus. Você se lembra quando Jesus Cristo iniciou seu ministério de pregação? A sua mensagem foi: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Mas para nossa compreensão, não só dessa porção, mas de todo o texto que nós vamos percorrer na nossa série, nós precisamos perguntar o que Jesus tem em mente com o reino dos céus. Um equivalente para a expressão no próprio Novo Testamento é reino de Deus. E conforme os evangelhos parecem deixar claro, entrar no reino dos céus, ou pertencer a ele, aqui, nesse contexto, é o mesmo que entrar na vida espiritual. Jesus utiliza o termo com um sentido de salvação, ou seja, isso significa que o reino dos céus pertencem àqueles que entraram na vida porque foram salvos por Cristo. E para contrariar o pensamento dos judeus da época, que imaginavam o reino de Deus apenas de uma perspectiva visível, futura e material, Jesus ensina ao longo de todo o seu sermão que o reino de Deus já chegou em uma realidade espiritual, governando a mente, o coração e as atitudes de seus filhos. Para resumir, o Sermão do Monte nada mais é, meus irmãos, do que a descrição do caráter e do estilo de vida daqueles que pertencem ao reino dos céus. Nós não estamos diante de uma longa lista de exigências, onde Jesus diz: você precisa fazer e então você terá permissão para entrar. Pelo contrário, o que nós temos aqui nada mais é do que o padrão de conduta daqueles que já foram salvos do reino das trevas para pertencer ao reino da luz, que é o reino dos céus.
E na noite de hoje, meus irmãos, eu quero iniciar a nossa caminhada neste sermão maravilhoso, olhando para o caráter dos discípulos do reino dos céus. É exatamente esse o tema da nossa meditação na noite de hoje. O caráter dos discípulos do reino. Qual é o caráter, irmãos? Que traços apresentam aqueles que estão no reino dos céus? A partir das bem-aventuranças, Jesus delineia esse caráter e nos dá 3 respostas para essa pergunta. A primeira delas está do verso 3 ao verso 5. Qual é o caráter dos discípulos do reino? Eu posso afirmar a partir do texto que a primeira característica é carência espiritual. Carência espiritual. E nada mais justo do que começar entendendo o peso da expressão bem-aventurado. Essa é uma linguagem, queridos, muito familiar para os leitores do Antigo Testamento da época. Não é à toa que o famoso livro dos Salmos inicia com uma bem-aventurança. Só que além de usar uma linguagem bíblica, Jesus está pensando em termos também de um pano de fundo da Escritura. Como assim? A melhor tradução para essa expressão bem-aventurado é bênção. Bênção. E conforme destaca um pastor, bênção, dentro do contexto do pacto na aliança no Antigo Testamento, é o contrário de maldição. Se você é um leitor do Antigo Testamento, você vai se lembrar que dentro do relacionamento de aliança, Deus havia prometido bênçãos aos que permanecem na fidelidade, enquanto pronuncia maldição sobre os que perseveram na infidelidade. E Jesus, da mesma forma, pronuncia bênçãos com a mesma autoridade sobre aqueles que são fiéis ao caráter e aos princípios do reino dos céus. Então, sabendo disso, ser bem-aventurado, queridos, é ser abençoado, é ser aprovado por Deus, é estar em um relacionamento correto com Ele. Por isso nós podemos dizer que o homem bem-aventurado, a mulher bem-aventurada, estes são os únicos felizes e realizados na vida, porque eles estão em comunhão com Deus e debaixo da bênção de Deus. Tendo dito isso, vamos entrar na primeira bem-aventurança. Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em muitas ocasiões, irmãos, no Antigo Testamento, o povo de Deus foi descrito como pobre. Não só em razão de sua situação econômica, mas principalmente por sua incapacidade de salvar e proteger a si mesmo. E me parece que Jesus está usando o mesmo sentido aqui. Pobreza, humildade de espírito não tem nada a ver com privação financeira. Também não tem nada a ver com as pessoas, não é uma referência às pessoas que têm um espírito mais tímido, uma autoimagem mais negativa, mais fraca. O que Jesus está dizendo é que humildade ou pobreza de espírito é o reconhecimento da falência pessoal. Da falência pessoal. Trata-se de alguém que se percebe completamente vazio de justiça própria, moralmente indigno e incapaz de corresponder ao padrão perfeito de Deus. O humilde de espírito reconhece que por causa dos seus pecados que comete todos os dias, ele está arruinado, quebrado diante de Deus. Ele é como o publicano da parábola contada pelo Senhor Jesus, que nem ousava levantar os olhos para os céus, enquanto batia no peito dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. Mas eis aqui o primeiro paradoxo deste sermão. Jesus está dizendo: os pobres são ricos. Os pobres são ricos. Por quê, irmãos? Porque recebem de forma imerecida um lugar no reino dos céus. A membresia no reino é dada àqueles que chegam às portas de seu reino de mãos vazias. Segunda bem-aventurança.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Lembre-se, Jesus está falando em termos espirituais. Ele não está abençoando a pessoa que chora o tempo todo ou por qualquer razão. Trata-se do choro que está de acordo com os valores do reino dos céus. Então, entenda que essa bem-aventurança é uma consequência da anterior. Porque depois que o pecador percebe que é pobre diante de Deus, qual é a reação dele? É chorar e lamentar por sua situação. Quanto mais clareza nós temos da santidade de Deus, em contraste com a nossa impureza e imperfeição, mais somos conduzidos a uma tristeza e a um pranto piedoso. Mas a verdade é que o verdadeiro discípulo, preste atenção, ele não só derrama lágrimas por seus próprios pecados, ele também chora quando percebe toda a desgraça que o pecado causa ao seu redor no mundo. Ele tem o mesmo sentimento do salmista, no Salmo 119, que disse: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. E qual é, irmãos? A promessa para os que choram: certeza do consolo da parte de Deus. Porque a Escritura termina dizendo que Deus enxugará dos olhos dos seus toda a lágrima. Jesus continua, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa terceira bem-aventurança também está ligada às duas anteriores. Há uma consequência lógica, natural aqui por trás dela. A pessoa se percebe pobre de espírito, lamenta profundamente por isso. E então o seu orgulho é quebrado, tanto diante de Deus como dos homens. O seu relacionamento com Deus e com os outros é transformado. Para esclarecer isso ainda mais, irmãos, me permita dizer que o contrário de manso é humilde. Tá? Me perdoe. O contrário de manso é orgulhoso. Humilde é como consta na NVI, na Nova Versão Internacional. E eu penso ser uma tradução também muito apropriada. Porque o contrário de manso é orgulhoso. Então a ideia é, depois que a pessoa se dá conta de que é pobre, lamenta por isso, seu orgulho é totalmente quebrado diante de Deus. E ao invés de buscar seus próprios direitos e interesses, o discípulo passa a viver então em função do reino e dos seus irmãos. Ele torna-se um imitador de seu mestre, que é manso e humilde de coração. E que mesmo sendo Deus, se fez servo para tornar a salvação de seu povo possível. Qual é a recompensa, meus irmãos? Para os que são mansos como Cristo. Ele diz, eles herdam a terra. O que Jesus está falando, irmãos, é que o manso ele não se contenta com os tesouros da terra. Porque eles sabem que há uma recompensa muito maior reservada. A nova e perfeita Jerusalém. Os mansos têm um lugar reservado neste lugar. Perceba que nessas três bem-aventuranças iniciais, Cristo pronuncia a bênção de Deus sobre os pobres e fracos espiritualmente. Porque este é um traço do caráter dos discípulos, carência espiritual. Eu pergunto a você, será que é como nos percebemos, irmãos? Carentes espirituais. Você está entre aqueles que são pobres de espírito? Se você for honesto, você vai se dar conta que nós não parecemos tanto assim com o publicano da parábola. Nos parecemos mais com o fariseu, que disse: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os demais homens, ladrões, adúlteros, injustos, nem como este publicano. Este é o espírito de presunção que muitas vezes acumulamos no coração. Nós passamos a nos orgulhar porque não somos como os demais pecadores. Nós trabalhamos honestamente.
Nós somos fiéis à aliança do nosso casamento, nós cuidamos dos nossos filhos, nós evitamos frequentar lugares inapropriados, evitamos pronunciar palavras torpes, que não são devidas nos lábios de um cristão. Nós até vamos na igreja, quando temos tempo, lemos a Bíblia, oramos, ou seja, não somos como os demais pecadores que existem por aí. Só que o problema é, existe um espírito de presunção por trás disso, irmãos. De autossuficiência, de orgulho. Porque, na verdade, meu querido, eu e você estamos espiritualmente falidos diante de Deus. Não importa quais são as suas melhores obras para Deus. Eu e você somos vazios de justiça própria, moralmente indignos. Nós não atingimos o padrão moral de Deus. Portanto, eu e você, meu irmão, nós não temos que exigir nada. Não temos com que barganhar com o Senhor. Porque diante dele estamos quebrados, de mãos vazias. Nem mesmo os nossos melhores esforços podem comprar o favor de Deus. Eu me pergunto, será que é como nós nos percebemos, irmãos? Porque se você diz que não, é possível que você não tenha conhecido o verdadeiro arrependimento. Porque o arrependimento ele passa necessariamente pela pobreza de espírito. A nossa oração precisa ser: Deus nos esvazia de toda a autossuficiência, de toda a presunção, de toda a justiça própria. Porque é somente na pobreza de espírito que nós vamos encontrar a verdadeira riqueza. Porque o reino é dos que são pobres, querido. As portas do reino dos céus não vão se abrir, nem mesmo para os seus maiores e melhores esforços. Mas elas se abrem quando pecadores se achegam diante delas de mãos vazias. Além disso, você também está entre os que choram. Você precisa concordar comigo, o mundo em que vivemos é viciado em euforia, animação. Tanto que por todos os lados ele tenta nos oferecer animação, prazer, diversão, riso. Mas me permita dizê-lo, também existe espaço para a tristeza e para o choro na vida do cristão. Um choro piedoso, um choro que está de acordo com os valores do reino dos céus. É claro que não significa que o cristão precisa ser alguém sempre melancólico, cabisbaixo, mas sim que ele precisa chorar pelas razões certas. Nós somos bem-aventurados quando nós choramos, irmãos. Choramos porque não amamos a Deus como deveríamos. Nós somos bem-aventurados quando nós percebemos que, enquanto investimos tempo em tantas outras coisas, em trabalho, em lazer, em hobby, em descanso, pouco investimos na comunhão com Deus, porque poucas afeições temos por Ele. Nos dedicamos pouco a crescer na palavra e em oração. Bem-aventurado é aquele que lamenta e chora, porque se dá conta de que está sempre caindo nos mesmos pecados pelos quais já pediu perdão a Deus. Nós alimentamos pensamentos impuros, nós temos a tendência de sermos egoístas com o nosso próximo, nós costumamos esquecer o cuidado de Deus com facilidade quanto à nossa casa e nos entregamos ao desespero com muita facilidade. Nós estamos sempre aquém dos nossos deveres com os nossos cônjuges e filhos. Nós negligenciamos o culto e o dia do Senhor. E por tudo isso, queridos, a única reação é lamentar, é chorar diante de Deus. Mas não só isso. Nós choramos também por causa do estrago que o pecado causou no nosso mundo. Quando vemos a injustiça, a impunidade, a crueldade por trás de crimes horrendos que são cometidos, a indiferença das pessoas ao Evangelho, a incredulidade, isso amargura o coração, isso nos leva ao pranto. Porque isso nada mais é do que o estrago do pecado na criação. Se você é um verdadeiro discípulo,
Deixe eu tranquilizá-lo. É normal você estar sempre insatisfeito consigo mesmo. É normal você estar sempre insatisfeito com o estado do mundo. Mas deixe-me oferecer uma esperança. Nós seremos consolados. As lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos de uma vez por todas, porque na nova criação, diz o texto de Apocalipse, não haverá pranto, morte, pecado, porque Deus fará novas todas as coisas. Nenhuma das nossas lágrimas deixará de ser enxugada. Eis o tamanho da nossa esperança. Você é manso e humilde de coração como Cristo. Uma vez que nós reconhecemos nossa pobreza, nós choramos, o orgulho é quebrado. Nós nos damos conta, nós não somos isso tudo. Nós deixamos então de viver em função dos nossos interesses para buscar os do reino de Deus e dos nossos irmãos. Eu me pergunto, será que é como nós somos conhecidos, irmãos, como todos? Será que é como você é conhecido no nosso lar, no seu lar, como um tirano ou como um servo? Como você é conhecido entre os seus irmãos da fé? Alguém que deseja apenas ser servido ou que se esforça para atender às necessidades do outro primeiro? Não tem quem me faça mudar de ideia. Se vocês não conhecem o Senhor dos Anéis, vocês precisam conhecer. Para mim, o verdadeiro herói do Senhor dos Anéis chama-se Samwise Gamgee. Um hobbit pequeno desse tamanho aqui. Ele não é o maior, o mais forte, o mais habilidoso guerreiro, mas uma coisa é certa, ele é manso. E ele é fiel à Frodo. Ele permanece fiel ao seu amigo. Ele coloca os seus interesses e a sua missão acima de sua própria vida, mesmo quando as dificuldades batem a porta, mesmo quando ele mesmo é injustiçado por seu amigo. Só que melhor ainda do que esse personagem fictício é Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração. E aqueles que são como eles, queridos, têm lugar ou têm passe livre para a terra que ele nos dá, para a nova Jerusalém. Irmãos, vamos seguir. Estamos meditando no tema o caráter dos discípulos do reino. Nós vimos em primeiro lugar que a carência espiritual é o primeiro traço do caráter dos discípulos do reino. Em segundo lugar, dos versos 6 a 9, eu posso afirmar que os discípulos manifestam o desejo por conformidade com Deus. O desejo por conformidade com Deus. Após pronunciar bênçãos sobre os carentes espirituais, Jesus continua dizendo no verso 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede, queridos, são necessidades fisiológicas básicas. Todos sem exceção, sim. Mas na Palestina da época de Jesus, essas necessidades eram ainda mais intensas, porque a água era escassa e os alimentos eram insuficientes para todos. Então Jesus se aproveita dessa situação para revelar que os discípulos do reino são aqueles que anseiam tanto por justiça, como aqueles que precisam de pão e água para sobreviver. Sua pobreza espiritual deixa o seu estômago espiritual roncando de fome e de sede. Mas o que o Senhor tem em mente, queridos, quando ele usa a expressão justiça? Os estudiosos vão dizer que o sentido mais apropriado aqui é conformidade com a vontade de Deus. Uma vida que se conforma à vontade de Deus. Os discípulos do reino são aqueles que desejam, mais do que tudo, mais do que pão e água, andar de forma justa na presença de Deus e cumprir toda a sua vontade. Conformar todas as áreas de sua vida aos valores do reino. E o que é que Deus promete aos que são famintos e sedentos? Eles serão saciados, serão fartos. Deus vai corresponder a esse desejo, querido. Engraçado, e ele vai fazer os seus discípulos mais e mais famintos e sedentos, a fim de que nunca deixem de buscar a justiça.
O sermão segue, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia é também um tema importante no Antigo Testamento. Tanto que uma das descrições mais exuberantes do ser de Deus é misericordioso. Mas muitas vezes nós fazemos uma certa confusão entre graça e misericórdia, quando nós as tratamos como sinônimos. Porque enquanto graça é o favor imerecido, misericórdia é o favor ao que está em miséria e sofrimento. Pensando nisso, Jesus está condicionando a misericórdia de Deus àqueles que também exercem misericórdia. Porque a lógica dele é a seguinte, simples, preste atenção, acompanhe. A lógica dele é a seguinte: porque o pecador se percebe miserável e reconhece que precisa da misericórdia de Deus, é inevitável que ele também demonstre misericórdia aos aflitos com quem se depara. Ele vai fazer todo esforço para aliviar o sofrimento e a aflição dos que o rodeiam, como fez o bom samaritano na parábola. E qual é a esperança, meus irmãos, para aqueles que têm um espírito sensível, compassivo e perdoador? Eles receberão também misericórdia. Entenda, não é que os cristãos não tenham misericórdia no presente, mas a ideia de Jesus é aqueles que perseveram na misericórdia. Eles continuarão a tendo no presente, mas no futuro, quando ele voltar para julgar os vivos e os mortos, essa misericórdia se tornará pública. Receberá misericórdia diante de todo o mundo. Jesus segue, verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Na linguagem bíblica, o coração é o centro de controle, o interior do nosso ser. Portanto, ser limpo ou puro de coração, obviamente, se refere à pureza moral. É você ser limpo da corrupção do pecado. No entanto, além disso, a pureza aqui também é ser dono de um coração ou de um amor não dividido. Perceba, é ser dono de um coração não dividido. Foi por isso que o salmista disse no Salmo 24, que aquele que permanece na presença do Senhor, inclusive aqui nós lemos no início do texto, o que permanece na presença do Senhor é aquele que é limpo de mão e puro de coração. O que é que isso significa, meus irmãos? Basicamente, trata-se do coração que deseja uma coisa só: Deus. Coração que deseja a Deus. Ele não tem a devoção dividida entre Deus e os ídolos, porque é inteiramente dedicado a conhecer, servir e amar a Cristo. Porque Deus é o bem supremo de sua alma. Ele não tem um coração dividido, nem sua devoção compartilhada. E porque o rei é puro, seus súditos vão buscar pureza também. E qual é, irmãos, a promessa para os que são puros? Eles verão a Deus. Não tem como dizer que uma promessa é melhor que a outra, mas eu confesso aos irmãos, esta promessa é a que mais brilha aos meus olhos. Verão a Deus. Porque Deus é espírito, queridos. Deus é invisível. Mas de forma misteriosa, o Apocalipse termina dizendo que os seus santos contemplarão a face de Deus. Eis a recompensa para os puros de coração. Eles verão a Deus, a glória de Deus na face de Cristo. E Jesus acrescenta, verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Além de misericordioso, Deus é também descrito na Escritura como Deus de paz. E Jesus é descrito como príncipe da paz. E é justamente por causa desse caráter bendito que Deus tomou a iniciativa de reconciliar os pecadores consigo por meio de seu Filho.
E uma vez que Deus é o grande pacificador, aqueles que são seus filhos ou seus discípulos tomam parte na obra da pacificação. E como é que eles fazem isso, queridos? Qual é a frente principal da obra da pacificação? É a mensagem, ou a pregação da mensagem da reconciliação. É o Evangelho de Jesus Cristo. O povo de Deus é chamado a anunciar aos homens que se reconciliem com Deus e façam as pazes com Ele. E qual é a recompensa para os pacificadores? Serão chamados filhos de Deus. Como disse, não que não sejam no presente, mas serão publicamente reconhecidos como filhos de Deus, membros de sua família. Eu quero chamar a sua atenção para o que existe em comum em todas essas bem-aventuranças. É que o caráter de Deus, irmãos, está impresso nessas bem-aventuranças. Os atributos de Deus, perceba, justiça, misericórdia, pureza, paz. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, os discípulos do reino precisam conformar o seu caráter ao caráter de Deus. E aí, pensando nessas bem-aventuranças, eu pergunto a você, eu peço que você perscrute o coração. Não pense em termos carnais, tá bom? Como é que está o seu apetite espiritual? Você tem andado faminto e sedento por justiça, meu querido? É interessante que a grande maioria das pessoas que leem essas palavras nunca passaram fome. De verdade. Nunca experimentaram o que as pessoas dizem ser uma necessidade inquietante, perturbadora, desesperadora, por ter pão e água, por ter um mínimo para se alimentar e sobreviver. E são exatamente nesses termos, à luz dessa necessidade inquietadora, desesperadora, que nós precisamos entender essas bem-aventuranças. Como uma necessidade inquietante de vivermos conforme a vontade de Deus. E se pensarmos em termos dos nossos desejos, eu quero que você pense. Pense no quanto você deseja ser promovido no seu trabalho. No quanto você deseja ter mais liberdade financeira, sentir prazer sexual, ter a casa própria, o carro dos sonhos, reconhecimento das pessoas ao seu redor, beleza, saúde, longevidade. O quanto você anseia e busca por essas coisas. O quanto do seu tempo, da sua energia, das suas forças, você tem investido em conquistar essas coisas. Muito. Então Deus espera que você invista ainda mais quando se trata de buscar conformar a sua vida à justiça do reino. Será que é isso que nós queremos, irmãos? E se sim, por onde nós devemos começar? Eis a resposta no seu colo, na palavra de Deus. Você quer ser justo, quer andar na justiça? Pois bem, Paulo disse, essa palavra pode educá-lo na justiça. Se você quer ver a sua vida, meu querido, conformada em todas as suas áreas ao padrão de Deus e a sua justiça, você precisa buscar isso na palavra. Porque quanto mais você expor o seu coração a ela, mais nós teremos a nossa visão de mundo, os nossos pensamentos, relacionamentos, as nossas ambições, sonhos, desejos, emoções, o nosso serviço, envolvimento cristão no mundo, conformados não segundo aos nossos pensamentos, não segundo a vontade do mundo, mas segundo o padrão de Deus revelado em sua palavra. Se você tem sede e fome, você precisa buscar pão e água no lugar certo. E esta palavra é para nós, pão e água, que nos sacia a sede e a fome. Além disso, você é misericordioso. Nós podemos dizer que estamos empenhados em aliviar o sofrimento causado pelo pecado. Mais uma vez, queridos, se formos honestos, nós vamos perceber que demonstramos pouca misericórdia. Ou que, na verdade, não temos qualquer disposição na direção de Deus.
Muitas vezes nós estamos tão dedicados, tão focados em servir aos nossos próprios interesses que nos esquecemos dos outros. Mas se nós reconhecemos a nossa necessidade de misericórdia, como nós podemos ser insensíveis ao sofrimento daqueles ao nosso redor? Nós precisamos nos perguntar o seguinte: como nós tratamos os menos afortunados? Os marginalizados, os desvalidos, os oprimidos de nossa sociedade? Nós somos misericordiosos ou arrogantes? Nós somos bondosos ou grosseiros? Aplicando no contexto da igreja, eu me pergunto, será que somos insensíveis com os sofrimentos dos nossos irmãos que precisam de alívio? Nós somos rápidos para condenar, para descartar aqueles que pecam. Mas por que não somos rápidos também para estender perdão e misericórdia e restauração aos pecadores? Lembre-se que aqueles que recebem no presente a misericórdia e a exercem, a receberão no futuro. Se você deseja receber a misericórdia de Deus pública naquele dia, se você foi achado por Ele, seja misericordioso, meu irmão. Somos puros de coração? Será que temos um coração dividido entre Deus e os ídolos dessa terra? Me permita dizer, um ídolo, ele pode ser qualquer uma das bênçãos que Deus dá, quando passam a ocupar o lugar que não pertence a elas. Pode ser um casamento, pode ser os filhos, pode ser o prazer do sexo, pode ser o dinheiro, pode ser liberdade financeira, seja o que for. Saúde, carreira, reputação. Só que os puros de coração são aqueles que só têm olhos, irmãos, para Deus. São aqueles que desejam a Deus acima de tudo na vida. Porque Deus é o bem supremo de sua alma. E porque Deus é o bem supremo da sua alma, eles levam a sério a luta contra o pecado. Porque o autor aos Hebreus disse, sem santidade ninguém verá o Senhor. Porque não deseja que nada obstrua, nada atrapalhe a sua comunhão com Deus. O cristão vai lutar pela graça de Deus, para purificar seu coração das falsas promessas e mentiras da pornografia, por exemplo. Dos sentimentos de inveja e cobiça quanto ao que o próximo possui. Da ira pecaminosa, da autossuficiência, da justiça própria e da incredulidade. E nós temos um grande incentivo à pureza, querido. Você quer ser santo? Você quer ser puro de coração? Você quer ter um coração inteiramente dedicado a Deus? Eis a grandeza do incentivo que nós temos. Os puros de coração verão a Deus. Você sabe o que isso significa, meu irmão? Comunhão absoluta e restrita com o Deus da nossa alma. Você anseia isso? Você anseia ver a Deus, contemplá-lo face a face? Pois bem, o reino pertence aos puros de coração. E por fim, para encerrar esta porção, somos pacificadores, irmãos. Se somos realmente filhos do Deus da paz, nós vamos nos engajar ativamente na obra da pacificação. E como eu disse antes, sua principal frente é o ato de espalhar a mensagem da reconciliação. Falar do Evangelho. E todos os dias, meus irmãos, nós nos trombamos na rua, na nossa rotina, com pecadores que estão em inimizade diante de Deus. Com pessoas que, se morressem hoje, seriam condenadas a uma eternidade de tormentos no inferno. Por isso não há nada mais urgente do que espalharmos a mensagem da reconciliação. Corra para Deus, a fim de fazer as pazes com Ele. É o que precisamos pregar às pessoas com quem convivemos. Mas a obra da pacificação, ela não tem apenas essa frente.
Ela vai além, por exemplo, no lar, em casa, meu querido. Você é daqueles que intensifica os conflitos ou você pacifica a situação? Na igreja. Porque, irmãos, a igreja é um ajuntamento de pecadores e se existe uma coisa que acontece aqui é desavença e discordância. E eu me pergunto, quando essas coisas surgirem no nosso meio, como é que nós vamos reagir? Vamos intensificar o conflito? Ou vamos agir para pôr um fim na hostilidade? Os pacificadores, então, serão chamados filhos de Deus. E por fim, nós vamos ao último caráter, ou ao último traço do caráter dos discípulos do reino. Vimos que é carência espiritual, desejo por conformidade com Deus. E por fim, a reprovação do mundo. A reprovação do mundo, versos 10 a 12. Jesus chega ao clímax das bem-aventuranças, verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É importante frisar que Jesus não está abençoando qualquer tipo de perseguição, mas sim aquela perseguição que é coerente com os valores do reino. Então, por que mesmo seus discípulos são perseguidos? Ele diz por causa da justiça. Lembra que ele falou antes? Da justiça, ter sede e fome. A ideia é, aqueles que têm tanta sede e fome por justiça, por conformar-se à vontade de Deus, eles vão encontrar problemas no mundo por causa disso. Como o próprio Jesus elucidou a questão mais tarde no Evangelho de João, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram e odiaram a mim, farão o mesmo a vocês. Entenda que esses discípulos aqui, essa é uma questão curiosa, geralmente é nesses termos que as pessoas pensam. Esses discípulos aqui não estão correndo na direção da perseguição. Ai, que coisa boa ser perseguido, eu adoro sofrer por Jesus. Esse não é o movimento do texto. A ideia é que estes discípulos estão simplesmente vivendo a vida do reino e por causa disso despertam o furor do mundo contra eles. No entanto, nós nos perguntamos, João, como é uma bênção ser perseguido por causa da justiça? Em que mundo ser perseguido e sofrer é uma bênção? E ele diz, porque o reino dos céus pertence aos que estão dispostos a sofrer no seu reino. Você vê que a primeira bem-aventurança ele disse que os humildes de espírito recebem o reino dos céus, ou deles é o reino dos céus. Na última bem-aventurança ele repete, qual é o princípio? É que o caminho inevitável daquele que percorre a rota de todas as bem-aventuranças é chegar na perseguição. Se ele é pobre de espírito, chora por seus pecados, se deseja se conformar à vontade de Deus, esse é o fim inevitável. De alguma forma, a inimizade do mundo será despertada. E ele encerra com o seguinte, versos 11 e 12. Ele diz, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Existe certa discussão entre os acadêmicos se esta é uma nova bem-aventurança ou não. Eu prefiro acreditar, com o apoio de alguns estudiosos, que esta nada mais é do que uma expansão da bem-aventurança anterior. Jesus está expandindo o sentido de ser perseguido. E o que é que significa? Ele diz aqui, é ser injuriado, é ser insultado, é ter mentiras ditas a seu respeito, é o assassinato de reputação que seus discípulos enfrentariam. Mas o mais curioso é que intencionalmente, preste atenção, volte seus olhos para o texto. Jesus no verso 10 diz que eles seriam perseguidos por causa da justiça. E no verso 11, ele coloca em seu lugar por minha causa. Por minha causa. Ou seja, meu querido, ser fiel ao reino é ser fiel ao rei do reino. Ser fiel ao reino dos céus é ser fiel a Cristo. E sofrer por um é sofrer por outro.
Mas esse sermão está cheio de paradoxos. E eu penso que é exatamente isso que faz ele ser maravilhoso. Paradoxalmente, Jesus diz, vocês têm que se alegrar. Como assim? Porque da mesma forma sofreram os profetas que viveram antes de vocês. Grande é o vosso galardão nos céus. A recompensa daqueles que sofrem por Cristo, queridos, supera em muito as tribulações leves e momentâneas dessa vida. E pensando em termos de aplicação, me pergunto, você já passou por isso em alguma ocasião da sua vida? Nós podemos dizer que já fomos ou somos em alguma medida perseguidos por causa da justiça. E lembre-se disso, essa perseguição pode assumir muitas formas. Ela não está restrita às experiências dolorosas e violentas, por exemplo, que alguns dos nossos irmãos sofrem em países repressores. Mas no mundo ocidental em que vivemos, por exemplo, ela se manifesta de forma costumeira em insulto, em injúria, em assassinato de reputação, em mentira, em desonra. Seja no Oriente ou no Ocidente, existe uma verdade que salta das Escrituras. Ouça bem isso, se você é verdadeiro cristão. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não se espante, meu querido. Porque o mundo não acha bonitinho o seu cristianismo, não, meu irmão. Só quem pensa assim é esse povo dessas paredes pretas, né? Dessas igrejas de parede preta. Que acha que o mundo acha legal o nosso cristianismo. Não, meu querido. O mundo matou o seu Salvador. O mundo odiou o Senhor do nosso coração. Então não se espante, porque o seu estilo de vida desperta a reprovação dos ímpios ao nosso redor. E a Escritura é muito clara, meus irmãos, o mundo está em rebelião contra Deus, e como o nosso Messias foi perseguido, nós também seremos em alguma medida, se formos fiéis ao reino dos céus. E aí eu pergunto a você mais uma vez, será que a nossa vida desperta o furor do mundo? Pensando em termos mais práticos, cristãos podem ser perseguidos por causa da justiça no trabalho. Já pensou nisso? Um pastor que disse uma frase muito interessante, ele disse, você não imaginaria que a simples honestidade poderia ser um estilo de vida perigoso, até que você entrasse no mercado de trabalho. Por quê, meus irmãos? Porque em ambientes assim, os cristãos muitas vezes são pressionados a se envolver em transações e lucros ilícitos, a fazer vista grossa diante de irregularidades, a ganhar vantagem, compactuando com atitudes que não se coadunam com o caráter do reino dos céus. Mas se nós somos fiéis a Cristo e ao seu reino, meus irmãos, nós vamos dizer não a tudo que contraria a lei do Senhor. Tudo que contraria a lei do Senhor, você dirá não. Porque antes a glória de Cristo do que sua própria reputação e seu emprego. Mas o mesmo pode acontecer na faculdade ou na escola, por exemplo. É possível que seu compromisso com Cristo o faça motivo de chacota e de desdém dos ímpios. Porque você não se envolve nos relacionamentos imorais dos jovens hoje em dia, que é o normal do hoje. Porque você não participa das rodas de conversa onde perfeições são contadas. Porque você defende corajosamente a verdade de Deus. Eu digo a você, meu irmão, esteja pronto para talvez ter sua reputação assassinada. A ser chamado de santarrão, de puritano, ou de fundamentalista religioso, como uma vez eu fui na faculdade. Pasmem. Os meus colegas de sala me chamaram de fundamentalista religioso, porque eu me recusei a rir de uma piada feita sobre uma mulher que havia sido estuprada, não só por um homem, por vários homens. Eles disseram, você é um radical extremista, um fundamentalista religioso. Que seja, queridos.
Porque antes a glória de Cristo, os valores do reino, que a minha própria reputação, que as minhas vantagens. Mas me permita tranquilizá-lo. Essa perseguição, antes de dizer isso, ela acontece no trabalho, ela acontece às vezes na faculdade, em ambientes acadêmicos. Possivelmente você já conheceu pessoas que foram até hostilizadas por sua família, porque decidiram seguir a Cristo. Mas existe esperança, queridos. Mas antes eu quero provocar uma inquietação no seu coração, irmãos. Se o seu cristianismo, se o meu cristianismo não incomoda em absolutamente nada, se o meu e o teu cristianismo não inquieta o mundo, talvez nós não estejamos vivendo segundo o reino. No livro O Peregrino, de John Bunyan, cristão e fiel precisavam passar pela feira das vaidades para chegar à cidade celestial. E apesar de todas as ofertas da feira, os peregrinos não se iludiram por suas vaidades e seguiram retos e íntegros. E por causa disso, eles atraíram a ira dos maiorais da feira. E fiel acabou morto por sua justiça. E eu me pergunto, será que não é o que nós desejamos ser também, irmãos? Fiéis até a morte. Se sim, eu convido você a juntos negarmos as ofertas da feira da vaidade. Vamos nos recusar a viver como este mundo vive. Vamos nos recusar a sermos indiferentes moralmente como este mundo é. E vamos assumir as consequências de nosso compromisso com o reino. Sabe por quê, meu querido? Porque o reino pertence aos que sofrem por amor ao reino. No reino dos céus não terá um único discípulo do rei que não tenha no mínimo uma pequena cicatriz. Porque todos, sem exceção, vão ter atravessado a experiência de sofrer por amor ao mundo. Se você tem dado algum motivo para oposição, querido, não fique triste com isso. Alegre-se no Senhor. Porque o reino pertence aos perseguidos por causa da justiça. Eu concluo dizendo, talvez você esteja se perguntando, mas João, qual é a nossa esperança de alcançar esse padrão tão perfeito? De corresponder a um padrão tão perfeito como o das bem-aventuranças? Eu digo, queridos, a nossa esperança é e sempre será Cristo. Sabe por quê? Porque as bem-aventuranças nada mais são do que uma definição perfeita do caráter de Cristo. Porque com exceção da pobreza de espírito, Cristo, Ele chorou por nós. Ele chorou quando se deparou com a indiferença e com o pecado deste mundo. Cristo é manso e humilde de coração. Cristo é justo como nenhum outro é. Cristo é cheio de misericórdia por nós. Cristo é puro de coração, o único perfeitamente puro. Cristo é o grande pacificador. E Cristo, por amor a nós, ao reino, Ele foi perseguido. E é a pessoa e a obra de Cristo que torna possível nós buscarmos este padrão. O Espírito de Cristo está em nós. E por causa disso, irmãos, nós podemos buscar este caminho. Não se esqueça de que Ele nos conquistou todas essas promessas. Nelas, nós temos o sim de Deus. Todas as promessas da bem-aventurança. Depois revisite elas com carinho. Irmão, você pode abraçá-las e dizer assim, são minhas, por causa de Cristo. Amém?